também tem uma representação de mundo. Quando nós vamos ler assuntos do mundo, nós temos uma noção também do nosso jeito de viver, Brasil, quando nós conhecemos outros modelos. Então, quando nós temos uma visão, inclusive planetária, que é o que nos integra, se nós pensarmos, nós somos de estados diferentes, um de estado de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso, Distrito Federal, não é isso? Bahia. Nós podemos ser de regiões distintas, mas todos somos do mesmo planeta, Terra. Então, é nessa configuração da universalidade é que é importante entender que nós pertencemos a um todo. E à medida em que nós, enquanto únicos, enquanto pessoas singulares, somos capazes de fazer parte de uma estrutura coletiva muito maior do que nós mesmos e, ao mesmo tempo, permanecermos indivíduos. É curioso isso na vida. Nós somos singular e somos coletivo, à medida em que nós somos também parte do mesmo mundo ou do mesmo país, do bairro onde vivemos, e nós temos essas referências, não é? Podemos passar, por favor? O reconhecimento do outro é extremamente importante, né? Como já foi mencionado, mas agora eu quero mostrar aqui em itens o que o reconhecimento do outro é eu reconhecer o valor do outro em minha vida, reconhecer o valor do outro enquanto troca, enquanto alguém que me possibilita a troca. Então, reconhecer o outro significa sensibilidade, significa o processo de humanização. A humanização necessária para nós sermos simétricos, falarmos de igual para igual. Então, quando nós falamos de igual para igual, nós nos tornamos humanizados. A nossa interação é humanizada. E ela é humanizada porque eu admito um tu no meu eu. O contrário disso seria o isolacionismo, seria o individualismo, o egocentrismo. Então, quando nós somos extremamente egocêntricos, e isto há uma parte da sociedade que está extremamente hedonista, que busca o próprio prazer. Nós temos uma geração de jovens hoje, vivendo em sociedade, extremamente envolvidos no hedonismo, o prazer imediato. E uma pouca valorização do processo de viver, do processo de resgate, do processo de adquirir uma vida de significados. Porque o imediatismo, ele não se traduz em significados cumulativos. O hedonista, ele busca o próprio prazer apenas. É só o que é bom para mim. Eu estou pouco me lixando se é bom para você. Eu só sei que é bom para mim. É daí que surgem filhos que usam os pais. Filhos que simplesmente se posicionam como se os pais devessem mantê-los e propiciar a eles somente prazer. Porque eles já se tornaram egóicos. Né? Colocar-se no lugar do outro é uma forma de reconhecer o outro. Nós temos que ter esse exercício constante. Então, quando vocês vão trabalhar com um tipo de população, coloquem-se no lugar do outro. Isso me traria o quê? O colocar-me no lugar do outro. É sentir como o outro se sente. O que não significa que você vai tirar o lenço e vamos chorar juntos. Não é isso. Reconhecer o outro é manter-se como tal também. Eu mantenho a minha identidade, porém eu reconheço o outro.
diferente de mim. Qualidade de vida. A qualidade de vida é reconhecer suas necessidades e também primar pelo bem-estar do outro. Porque quem sabe se dar qualidade de vida, certamente está também promovendo qualidade a outros. Quem promove uma vida de baixa qualidade acaba interferindo no processo de viver de outras pessoas. Porque ela alastra. O mal, ele alastra. O ruim alastra. Assim como o bem alastra. O bem também, ele se alastra. O cuidado com a natureza é reconhecer o outro, porque a natureza é outro. A natureza é uma expressão de algo que não é eu. Algo que não representa o que eu sou. Então, o outro, ele tem uma dimensão de tudo aquilo que não é eu. Então, comportamentos de falta de educação, por exemplo, é falta de reconhecer o outro. O outro é o quê? O espaço coletivo. Eu posso pegar, amassar um papel e jogar aqui. Que se dane. Não sou eu que vou limpar. Eu vou ao toalete, eu não me incomodo se dei descarga ou não. Quantas escolas são depredadas? Quantos banheiros de lugares, né, que se teriam pessoas com poder aquisitivo e pessoas que se pressupõem educadas, faculdades, universidades, shoppings, cujo asseio, cuja limpeza não retrata o nível de pessoas que passaram ali. Porque as pessoas, ao se sentirem em lugares coletivos, relaxam. Não é minha casa. O amigo que vai na casa de outro, o coleguinha que vem na casa de um, e ele entope a pia da casa. Se ele vem com mais outros amigos, eles destroem, jogam bola dentro de casa, usa skate risca o chão, porque a casa não é dele, é do meu colega. E se eu ainda achar o meu colega um otário, aí que eu vou lá na casa dele e vou azucrinar. Olha lá, otário, risqueia, não é? Eu derrubo as coisas, eu não tenho cuidado. Ou seja, essas expressões de descaso são violências praticadas. Respeito às diferenças, a aceitação da diversidade, aceitar o diferente. Né? Quantos jovens escolares têm incômodos com aquele outro colega porque não aceita que ele use um colar, ou que ele use uma camisa justa demais? O que isso representa? Né? Aceitar que existem gostos diferentes. Se o legal é usar preto, aquele que vai de vermelho incomoda, porque usa vermelho. Então, os ambientes, eles passam a comunicar esse incômodo, esse mal-estar da humanidade. Fica muito difícil conviver em sociedade e conviver em comunidade em razão do mal-estar gerado. Quando se reconhece o outro, você tem a cultura da pacificação. Então, a prevenção está em atitudes e a formação de uma mentalidade crítica pacificadora. É você fazer com que a pessoa seja não violenta e seja pacificadora. Ou seja, apontar, educar as pessoas para que elas optem, não é, para um caminho de incomodar o menos possível. Se eu estiver numa aula, o que eu vou fazer? Eu não vou conversar. Para quê? É uma atitude não violenta, porque assim eu interfiro o menos possível. Eu vou só comer carne vermelha. Sim, mais bois vão morrer. Eu posso comer frango, peixe, não é? Se for uma ação variada, além da concepção nutricional, você tem ações na sua vida
onde não existiria a massificação de uma só indústria, porque você pode se alimentar de várias outras formas. O que seriam dos vegetais se nós só comêssemos carne? O que seriam dos grãos se nós só comêssemos, não é, um tipo de alimento? Ou seja, o que nós podemos explorar? Atitudes não violentas, elas podem ser consideradas, se eu for a um lugar coletivo como esse que nós estamos, se eu causar o menor problema no andamento dos trabalhos do ENAPA, eu tenho uma atitude pacificadora. Porque se eu quiser andar ou sentar onde ela está sentada, eu vou criar um problema com ela. Não, mas eu que estava aqui antes. Você sentou, eu deixei de uma... E aí nós vamos começar a discutir. Então eu já tive aqui, eu já crio uma celeuma, eu já crio um problema, um embate com alguém que eu passei no corredor e esbarrei. Aí eu já olho na cara, o que foi? Uma atitude violenta, agressiva. Reconhecer o outro, reconhecer, inclusive, que eu posso pedir desculpa. Oh, me desculpe, esbarrei em você. Eu já estou dissolvendo aquele problema. Eu não vi. Nossa, eu passei por você, você não me cumprimentou. Puxa, me desculpe, eu acho que eu estava tão distraída, eu estava indo para o quarto, estava com dor de cabeça. É diferente de ter uma atitude, nossa, passei por ela, nem me cumprimentou, ou não se lembrou, ou não memorizou. Não é por uma reação pior do que essa, é simplesmente porque não viu, porque não lembrou, e não necessariamente porque esta pessoa queira te excluir ou queira ignorar a sua presença. Reconhecer o outro significa que o outro tem outras motivações e outras razões para num determinado momento estar agindo de uma forma que talvez você não compreenda naquela hora e talvez nem precise. Querer conversar com alguém que no momento não está muito disponível, por exemplo, imagine numa família onde você quer forçar, não é, um certo tipo de diálogo. Isso pode sair mal, porque se você não criou uma ambientação propícia, talvez o diálogo não apareça. Mas se a ambientação for sendo facilitada, for pacificadora, for menos violenta, menos digna se a relação dentro da família for essa, que não for muito punitiva, as pessoas vão se sentir à vontade para contar o que elas têm para contar. Nossa, me aconteceu isso hoje. Puxa, aconteceu isso no meu dia. E você, como foi? Do contrário, as pessoas teriam monólogos apenas, né? E não seriam diálogos. Pode passar, por favor. Todo esse envolvimento de falarmos de valores, da importância desses valores e a importância de reconhecer o outro e garantir a sensibilidade, não é? É a construção de um ser ético. Então vamos pensar que o ser ético é tornar-se um indivíduo que é capaz de educar as suas vontades. Ética envolve a educação das vontades. Nenhuma pessoa que vive, que nasce, que é adotada, ela vem com todo o seu repertório de respostas pronto. Ela vai aprender e ela vai educar as suas vontades. E no que se refere à formação pessoal, a ética, ela é a conduta, a melhor conduta que se teria para direcionar a sua vida. Isso é ser ético. Então, o ser ético também. A ética, ela norteia a conduta. Né? Então, a coerência, ela vai desenvolver a coerência do pensar, do agir. Ou seja, você pode falar de coerência, você pode falar de uma determinada postura, mas não agir como tal. Haveria incoerência. Você pode falar de um estilo de vida, mas não fazer por onde ter esse estilo de vida. Não haveria ética.
Você não estaria educando as suas vontades. Então é importante ressaltar que, assim como a vida, né, a vida ela é um processo que vai se desvendando. E ser ético é igual. Você vai se conduzindo, se estruturando e assim tomando melhores decisões e fazendo melhores escolhas, inclusive. O benefício de você ser o menos violento possível é poder, além de ter uma condição psíquica saudável, é poder realizar melhor a vida. É poder experienciar a vida de forma qualitativamente melhor. E isso não tem preço que pague. Não tem valor financeiro que dimensione o ganho que é viver entre esse pensar, desenvolver suas ideias e agir de forma coerente. Essa coerência do olhar, do falar, do agir, do ser. Que são pessoas alinhadas com seus valores. Que são pessoas que não se corrompem diante dos assédios que elas vivenciam, porque elas já se educaram. Então, as crianças e os jovens, é natural que eles tenham deslizes. É natural, porque eles estão na fase de educar as suas vontades. Os jovens vão nos apresentar dilemas, eles vão apresentar as contradições da sociedade, e é natural que isso ocorra para que eles sejam direcionados e eduquem as suas vontades. Pode passar. Então, o trabalho de transformação é um trabalho, como vocês estão vendo, de conscientização. A conscientização, a informação, ela é um importante trabalho nisso. Como é possível as pessoas, os seres humanos, se transformarem, né? E essa transformação, ela só existe na mudança de mentalidade, aquilo que seria a consciência. É tomando consciência que se é capaz de transformar. Então, quando nós falamos de violência e nós vimos que ela é um padrão que se repete e ela tende a se repetir caso ela não seja estancada, nós vamos entender que a conduta humanizada, ela quebra, não é? Esse automatismo que existe quando a conduta está cristalizada numa forma ruim de se estabelecer. Então, o padrão negativo, ele tende a ser diminuído à medida em que você tem consciência, à medida em que você tem base para quebrar o padrão aprendido em razão de novas ações, porque você se transforma, você vai fazer diferente, você vai agir diferente. E você vai contar com os recursos da sua decisão, das suas novas escolhas, da sua ponderação, da sua capacidade de pensar sobre como é que você age, de como é que é melhor agir, né? Então haveria aí essa quebra do automatismo, né? Porque o humano não é automático, o humano ele não é maquínico. As pessoas, elas não são máquinas. As pessoas respondem às situações dentro do prisma humano, envolvendo emoção, envolvendo sentimento, envolvendo intuição, envolvendo oportunidade, envolvendo estratégia, né? Então, a transformação, ela também existe quando há resiliência, quando há esta ação de saber lidar com as situações adversas da melhor maneira possível.